Stand by there, Dean. Olá, meu caríssimo que está em casa, muito prazer novamente começar o programa Conexão Ciência. Tá? E desta vez, eu, Michael Mello, vou trazer para você um programa que é espetacular. O que é desigualdade social? O que é riqueza mundial? Tá? Quais são os homens mais ricos do mundo, as maiores empresas deste mundo? Tá? Tudo isso você vai ver hoje, tá, com o nosso amigo Rodrigo Bertolozzi. Rodrigo Bertolozzi, professor da Fundação Educacional de Votuporanga. Seja bem-vindo ao nosso programa Conexão Ciência. Muito obrigado. Rodrigo. Muito obrigado pelo convite, grande Michael. Sempre um prazer estar aqui com todo mundo. E vamos bater um papo legal sobre isso, que é um tema muito interessante, né? Muito legal, muito legal. Rodrigo, você que é professor aqui da Fundação Educacional, da Unifev, professor do curso de Ciências Contábeis. Exatamente. Tá? Já trabalha aqui já faz quanto tempo? Faz 13 anos em Votuporanga, né? Certo, Como certo. escritório de contabilidade, participando na sociedade do escritório. Tudo bem. E 3 anos lecionando no ensino superior na Unifev. Muito bom, muito Curso bom. de Ciências Contábeis, Muito bacana. bom. Bom, Rodrigo, esse tema, riqueza mundial e desigualdade social, é um tema muito interessante, faz parte do nosso Conexão Ciência de hoje. Tá? Bom, o que seria desigualdade social? Nós sabemos, nós vivemos nessa desigualdade social, entretanto, algumas pessoas não sabem o que significa exatamente isso, esse conceito de desigualdade social. Poderia nos esclarecer, por favor? Claro, com prazer. Desigualdade social nada mais é do que um fenômeno que atinge todas as classes mundiais, todos os países, independente de onde ele esteja. Então é importante, na verdade, a gente colocar aqui. Desigualdade social, ele se remete às diferenças entre classes de um determinado local, de um determinado país, de uma determinada região. Então existe uma série de formas de se estudar essa desigualdade como um todo. Certo, certo. Essa desigualdade tem algumas consequências, certo? Nós conseguimos observar que o aumento da desigualdade social tem algumas consequências muito visíveis hoje, né? Quais seriam essas consequências, por exemplo? Bom, a gente poderia começar com a pobreza, a miséria. O aumento da pobreza, por exemplo, é uma evidência de que a desigualdade social está aumentando, né? Exatamente. E quanto mais passa o tempo, mais cresce a pobreza e mais as classes mais altas se tornam classes mais altas. Certo. E as classes mais baixas cada vez mais miseráveis. O que é um problema muito grande, evidenciando sim, em todas as regiões do planeta, de que existe sim a desigualdade social, né? Perfeito, perfeito. E olha, e o que isso tem a ver com riqueza mundial? Porque o tema hoje é riqueza mundial e desigualdade social, certo? Nós estamos falando aqui que a desigualdade social é um fator importante, né, hoje no sistema social e econômico que nós vivemos, mas antes de falar de riqueza mundial, você precisa falar pra gente o que é riqueza do seu ponto de vista contábil, né? Exato. Que o espectador dentro de casa precisa saber disso, né? Exatamente. Riqueza, na verdade, a gente pode dizer que é uma junção de uma determinada série de fatores. Então, por exemplo, nós temos a riqueza monetária, nós temos a riqueza de bens e direitos, ou seja, quando a gente fala direitos, a gente se refere a tudo aquilo que a empresa tem para receber, ou a pessoa física teria para receber, certo? Além disso, nós temos também imóveis. Então, tudo isso se reflete a riqueza de uma determinada região, de uma determinada empresa, de uma determinada pessoa. Entendo. E como que se mede isso? Como se mede essa riqueza? Qual é o indicador, né, para medir a riqueza de um país, de uma região, de um estado? Certo. Como principal indicador, nós temos o PIB, que seria o Produto Interno Bruto, certo? Que nada mais é, na verdade, do que a somatória de todos os bens e serviços prestados por aquele país em uma determinada alocação de tempo. Certo? Em um ano, em 10 anos, depende da forma do estudo. Se não me engano, são só os produtos e serviços finais, né? Exatamente, exatamente. Na verdade, é o que é vendido ao consumidor final ou ao, como diria, usuário final daquele serviço. Legal. E você mostrou também uma palestra que eu assisti, uma palestra sua esse ano, né? Esse ano passado, se eu não me engano. Ano passado, você 2016. Falou, em 2016, você falou sobre esse tema que foi extremamente interessante, né? Sobre esse ponto de vista da desigualdade social, da riqueza mundial, né?
E você trouxe para a gente naquela ocasião, e acredito que você também tenha trazido hoje, os maiores PIBs do mundo, né? A distribuição dessa riqueza, a distribuição do PIB ao redor do mundo, né? Você trouxe uma imagem aqui, né? Sim. Aqui nós temos o globo dividido aí entre, né, a América, a Europa, né, todos os continentes, os países aqui estão. Exato. Né? E a distribuição está pelo PIB per capita, né? Pelo PIB per capita, exatamente. Então, o índice é sempre medido pelo PIB per capita. Ou seja, além de medirmos a quantidade de receita utilizado pela empresa ou pelo país, na verdade, nos bens e serviços prestados, nós temos que levar em consideração também o número de habitantes desse país. Certo? Então a gente vai ter uma colocação muito legal, medindo, por exemplo, a China e medindo também os Estados Unidos, certo? Que são países muito populosos, certo? Sim. Com PIBs extraordinários, e a gente pode dizer que os Estados Unidos, mesmo assim, coloca um PIB muito alto. Ou seja, mesmo sendo muito populoso, a taxa de receita que esse país obtém é uma coisa impressionante. Certo. Ao contrário do Brasil, o Brasil que também tem um alto PIB mundial, né? Certo. Só que como é populoso também, né? O PIB per capita acaba baixando, né? Acaba baixando, exatamente. E fica próximo aos países africanos e aos países também ali. A Rússia também está ali próximo. Está próximo, e a gente tem que citar também a Argentina, que é um país nada populoso, né? Uma população muito pequena e que tem um PIB muito interessante comparado com o do Brasil, certo? Então são dados que a gente precisa puxar aí para o telespectador, né? Interessantíssimo, interessantíssimo. Então esse PIB ele mede a riqueza dos países, e você disse aqui de regiões, estados, pessoas, né? Certo. Mas como que nós conseguimos medir a riqueza das empresas? Qual é a forma, né? Porque você é o contador aqui, você tem que explicar para o pessoal de casa, né? Como que o contador faz isso? Como que as empresas, né, fazem isso? Certo. Na verdade, explicando primeiro o que seria ciências contábeis, que é a ciência que estuda exatamente isso, a riqueza e a variação patrimonial dentro de uma organização ou até da organização de uma pessoa física, certo? A gente consegue fazer esse tipo de estudos, estudando, por exemplo, pelo imposto de renda. A riqueza medida dentro da empresa, ela vai consistir na diferença entre ativos e passivos. Dentro da contabilidade, quando a gente cita ativos e passivos, nós colocamos que ativos são todos os direitos que a empresa tem, certo? Ou seja, tudo que ela ainda vai ter. É um ativo dela. Exatamente, é um ativo dela. E em contrapartida, os passivos são todas as obrigações que a empresa tem, seja obrigações com fornecedores, seja obrigações com os funcionários da própria empresa, ou seja, inclusive com os sócios dessa empresa. Então nós precisamos dizer também que o que enquadra o quadro societário de uma empresa? Seriam pessoas ou seriam empresas que participam de outras empresas? Interessante pergunta. Você vai responder essa pergunta. Vou responder essa pergunta. No próximo bloco. Exatamente. Nós vamos discutir sobre isso. Né? Bom, então nós estamos falando aqui sobre a riqueza das empresas, mas é interessante, né? Quais são as pessoas mais ricas do mundo? Né? Quais são as pessoas que mais possuem riqueza? Certo. Nós temos a classificação dessas pessoas, não temos? Temos Classificações. né? De acordo com a Forbes, não é? Exatamente. A gente tem estudos atualizados anualmente, certo? Puxamos um estudo bem atualizado aqui e, na verdade, a gente pode citar que dentro desse estudo, mesmo durante o ano, existe uma série de variação entre os 5 primeiros, certo? Então, mas é sempre ali, é sempre os 5, né? Sempre os 5. Eu nunca me vi lá. Eu também não. Eu sempre... Só se a gente está procurando um lugar Talvez errado. a gente está entre os 15 ali, mas nos... Pode acontecer. Entre os 5 a gente nunca viu. Exatamente. Então, citando entre os 5 aí, estão sempre Bill Gates, participando da empresa Microsoft. Certo? Amancio Ortega, o espanhol, com a empresa Zara, que é uma empresa de confecções muito forte no mundo inteiro. Fortíssima no mundo. Uma pessoa que precisa ser citada também, que é o Warren Buffett, que é da Berkshire Hathaway. É um grande acionista, né? Exato. Um grande investidor de ações, né? Exatamente. Na verdade, é uma empresa de seguradora. Vende todos os tipos de seguro, inclusive de estádios de futebol. Então, eles estão colocando junto com a Allianz Seguros, estão colocando uma série de classificações interessantes em estádios de futebol, que hoje um estádio de futebol não agrega só futebol. São as arenas que agregam todos os tipos. Exato. Então vocês podem imaginar dá pra você colocar várias o número de pessoas. Exato. Sai das arquibancadas e vai também pro gramado em si. Então essas seguradoras estão disparadas aí à frente de vendas. E empresas que têm esse valor monetário, eles conseguem investir em outras empresas também.
que é grande parte que a gente também vai voltar a falar. Exatamente. O que mais temos aí de grandes... Terminando entre os 5, Entre os 5 aí. citamos também o Carlos Slim, mexicano, com a Telecom, México, e o Jeff Bezos, da Amazon.com, que é a venda de produtos na internet. Vem crescendo bastante também, eu venho percebido um aumento muito grande da empresa Amazon pelo mundo. Né? Até então, eu acho que, se eu não me engano, eu vi que eles estão investindo também em loja física do país, no Brasil. Tá? Sendo que começou tudo como loja virtual, né? Exatamente. Ainda é o maior ramo de atividade, seria a parte virtual. A parte virtual. Amazon. E, inclusive, eles começaram com tecnologias. Venda de tecnologias. E hoje eles vendem simplesmente qualquer coisa. Se você procurar uma meia, você consegue encontrar nessa empresa. Se você procurar É a tendência. Uma caixa de som absurda, você encontra também na mesma categoria. É uma coisa impressionante. Interessante. Eles estão classificados entre os 5 maiores, Eles né? estão 5 maiores. E quais são os 5, as empresas, então, as empresas mais ricas, mais poderosas do mundo? Nós falamos aí de Bill Gates, Microsoft, mas eu não acredito que a Microsoft esteja entre as mais poderosas do mundo. De maneira nenhuma. Podemos começar com a Microsoft, que é uma das 5 primeiras, né, todas as vezes. Temos também a Volkswagen, montadora, que por mais que no Brasil ela tenha uma variação, às vezes perde um pouco para as montadoras japonesas, certo. A Volkswagen no mundo, ela está sempre bem colocada todas as vezes. Mas a Volkswagen, por exemplo, salvo engano, ela sofreu uma queda muito grande com aquele problema das emissões de dióxido, as emissões poluentes, que principalmente com os filtros na Alemanha. Até então, o CEO da Volkswagen foi demitido, né? Ele pediu demissão. E eu acho que vários automóveis da Volkswagen, se não me engano, vai ter que fazer um recall devido a esse filtro, né? Exatamente. Foi quando teve a maior variação da Volkswagen do mundo, da história da Volkswagen, né? A gente sempre foi uma montadora muito forte, né? Sim. E sofreu uma variação muito grande exatamente por conta disso. Mas hoje já se restabeleceu no mercado. No Brasil, ainda caminha para se restabelecer como uma das grandes montadoras. Mas no mundo inteiro, já está estabelecida. E qual é a outra aí? Manda uma outra pra Continuando, Walmart, como um hipermercado que vende lojas de categoria, vende exatamente tudo no que podemos procurar. Temos as montadoras também Toyota e Honda e o Banco Santander. O Banco Santander está classificado entre as mais poderosas empresas do mundo. Empresas do mundo. Certo? Então, a gente pode acompanhar no Brasil que o Banco Santander vem adquirindo outros bancos, né, um pouco menos classificados, mas vem adquirindo tudo isso. Interessantíssimo. Muito bacana. A gente poderia ficar a tarde inteira aqui falando de... São as maiores empresas. Existem outras, nós percebemos aí que tem as montadoras, né? Isso. As montadoras são as maiores, temos os bancos também, né? Sim. Mas com certeza tem outros bancos aí atrás também de Santander. Deve ser o HSBC. HSBC, teria o Bank of America Corporation. Eu não vi nenhuma petrolífera ainda. Petrolífera? Deve teria... ter algumas não tem, por exemplo, a Exxon, por exemplo, né? Uma das maiores, PetroChina, por exemplo, a Shell. Porque petróleo, né? Hoje é uma das empresas que é um ramo das empresas que também é uma das mais bem-sucedidas na geração de energia, né? Sem dúvida nenhuma. Ainda estamos nos combustíveis fósseis, é o que domina ainda mundialmente, né? 90% do mundo. Perfeito. Olha, antes de a gente fechar esse bloco agora, a gente vai fazer uma pergunta, porque nós sempre temos essa comunicação com o espectador, com o meu caríssimo que está lá em casa, né? Perfeito. E ele tem que responder uma pergunta do tema que nós estamos trabalhando hoje. A altura do tema. A altura do tema, né? Certo. E a pergunta, né, você vai ter que responder para o pessoal lá de casa e ajudá-los, né? Pois não. A pergunta é: quais são os processos de lavagem de dinheiro? Perfeito. Essa é a pergunta, né? Quais são os processos básicos de lavagem de dinheiro? Está escrito aqui embaixo. Né? A alternativa A, colocar o dinheiro na máquina de lavar, secar e passar o dinheiro. Tá? Essa é a alternativa A. Perfeito. Alternativa B, passar protetor solar nas cédulas, expor ao sol por 20 minutos e dobrar depois as cédulas. E a alternativa C, colocar o dinheiro sujo em uma instituição financeira legítima, enviar o dinheiro através de várias transações financeiras para mudar seu formato e dificultar o rastreamento e reincorporar o dinheiro ao sistema econômico de forma legítima, dando a entender que é proveniente de uma transação legal. Eu acho que essa pergunta é difícil, você vai responder no próximo bloco, ajudar o
todos os meus caríssimos que estão em casa para... Tem um tempinho para pensar Tem na um tempinho, resposta você vai ter que correta? pensar nessa Maravilha, resposta, tá pensarei, certo? pode deixar. Tá certo? Certíssimo. Muito obrigado. Não saia daí, nós voltaremos com Conexão Ciência. Até mais.